Olá, graça e paz em nome de Jesus. Tema da nossa mensagem: o espírito do homem. Amém? Amados, Romanos 8, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Ou seja, meus amados, o espírito no homem, primeiro, para que vocês possam entender, identifica a sua natureza espiritual. Segundo, possibilita a comunhão pessoal com o nosso Criador. Quem é o nosso Criador? O nosso Deus. Amados, é o nosso espírito, ou seja, é no nosso espírito que o Espírito Santo testifica a nossa filiação com Deus, ou seja, que somos filhos. Você que é mulher, que somos filhas, ou seja, filhos de quem? Filhos do Criador, filho de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos entender um pouco essa mensagem juntos? Você, meus queridos, já se perguntou o que é o espírito humano? Amados, o espírito humano é a parte principal do homem, ou seja, para que vocês possam entender essa mensagem, que possibilita, que habilita a ter comunhão com Deus. O mais importante, meus queridos, para que vocês possam estar atentos a essa mensagem, essa comunhão com Deus só pode acontecer, meus amados, quando a pessoa permite que o Espírito Santo de Deus, ou seja, nos convença do pecado, ou seja, quando permitimos que o Espírito Santo de Deus nos convença do pecado, da justiça, do juízo, através da salvação. Amém? Amados, essa parte imaterial, ou seja, o espírito do homem, é vivificado, ou seja, meus amados, para que vocês possam entender, o espírito da pessoa que ainda não aceitou a Jesus, infelizmente, o não crente, aquela pessoa que ainda não aceitou, encontra-se inativo, pois não tem o que? Comunhão com Deus. Como Jackson não tem comunhão com Deus? Porque, meus amados, está o que? Sufocado, ou seja, o espírito desta pessoa está sufocado pelas concupiscências, ou seja, da carne. Ou seja, fazendo a vontade deste mundo, fazendo a vontade da carne. Você, meus queridos, vão entender melhor o que eu estou querendo dizer para responder isso em nome de Jesus. Eu te faço uma pergunta: o que você faz para ter uma vida saudável? Você já sabe a resposta, não é verdade? Você já deve, meus queridos, ter percebido o que acontece quando você passa da hora de se alimentar. Ou seja, é certo que você vai ficar o quê? Fraco, doente, sem força. Amados, a nossa vida espiritual e a física precisa de quê? De alimento. Ou seja, precisamos nos alimentar, assim como o nosso corpo. Ou seja, o nosso espírito também precisa de alimento para se fortalecer. E o nosso alimento, meus queridos, espiritual, para nos fortalecermos, é o que, meus queridos? A palavra de Deus, meditar na Bíblia de noite, oração constante, orar sem cessar, amém? São indispensáveis, meus queridos, para ter o que? Comunhão com o nosso Deus. Se você não alimentar o seu espírito, você vai ficar o que? Fraco, você vai ficar doente, sem resistência para enfrentar as lutas diárias, meus queridos, que vêm contra nossas vidas diariamente. Poderemos até morrer se não cuidarmos da nossa vida espiritual. Amados, o espírito do homem, você bote isso na sua mente, bote isso no seu coração. O espírito do homem o que é, como é que eu posso te dizer? É mais que uma simples respiração, ou seja, é mais do que um simples fôlego de vida. É a parte, meus amados, principal, ou seja, que te habilita a ter comunhão pessoal com Deus. Amém? Amados, o mais importante, mediante aqui, mediante a salvação em Cristo, meus amados amigos, o nosso espírito é a agência do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amados, é o Espírito Santo que vivifica a alma, ou seja, que dá vida à alma, te dando o que? Consciência, te dando consciência de Deus mediante a Cristo. É o Espírito, meus queridos, que se relaciona com Deus, ou seja, na oração, na adoração, na comunhão diária com Deus. Olha, meus queridos, que privilégio temos, Que privilégio você tem, como é que eu posso te dizer? Das criaturas de Deus, ou seja, só o homem, ou seja, só você
possuir espírito, porque os animais, meus queridos, são seres o quê? São seres vivos, mas não possuem espírito como nós possuímos. Só você, meus queridos, só nós temos o que? A íntima comunhão com Deus pelo Espírito de Deus, ou seja, que habita em nós. O Espírito Santo habita em vocês. Vocês que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, em nome de Jesus, creia nisso. Amados, somos seres espirituais que possuem alma e que habita dentro de um corpo. Amém? Ou seja, o corpo é o templo do Espírito Santo. Amém, meus amados? Já a alma é o que? É o nosso intelecto, é o que pensamos, é o que raciocinamos, é a nossa vontade. Já o Espírito, meus amados, é a parte que conhece a Deus. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, ou seja, o Espírito do homem. Em Marcos 14, versículo 38, a palavra do Senhor diz uma coisa muito importante para nossas vidas. Vigiai e orai para não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Meus amados, temos que mortificar essa carne todo santo dia, para que assim possamos perseverar até o final, naquele grande dia, até a volta do Senhor Jesus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas ele vem. Amados, Romanos 8,16. O mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, ou não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Forte abraço.